Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, amém? Glorifico a Deus pelo privilégio de ter a oportunidade, mais uma vez, de estarmos estudando a sua palavra. Hoje nós vamos estudar nessa escola dominical o culto no Antigo Testamento. É a nossa lição de número 2 da nova revista. Quando se fala em culto do Antigo Testamento, o autor está nos trazendo um histórico, como se nos desse a oportunidade de viajar no tempo. Íamos lá no passado para entender como era a adoração desde o princípio. Ele colocou aqui em 5 etapas, 5 fases que se entende como mudanças na forma de adorar a Deus. Nós vamos ver até os nossos dias. Quais foram essas mudanças que sobressaíram mais e até onde essas mudanças eram do agrado de Deus ou do agrado de homens. O nosso texto chave está lá em Romanos 12, 1 e 2, que nós vamos ler agora, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós já vemos uma forma que Deus espera com que nós o cultuemos. Então por isso o autor escolheu esse versículo como o versículo-chave da lição, porque aqui nós vemos que está dando uma diretriz. Como é que nós devemos oferecer culto? Ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque este é o culto racional. Esse é o nosso culto racional. Ou seja, um culto com consciência, sabendo o que estamos fazendo, lembrando que nós temos um Criador e nós devemos cultuá-lo, adorá-lo pelo que ele é. E também temos o Salmo 96, de 7 a 9, que o salmista nos ensina como é essa adoração, como Deus espera de nós uma adoração. Vamos ver o que diz? Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entram nos seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele toda a terra. Que maravilha, né? Adorar ao Senhor dessa forma. E é dessa forma que ele vai aceitar o nosso culto. As famílias da terra, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Como é que ele deve ser adorado? É isso que o salmista está nos ensinando. Então, hoje, nós acabamos de ver aqui as formas de adoração que devemos, a forma que devemos adorar, mas estamos vivendo numa forma de avanço tecnológico tão acelerado que a cada dia parece que surgem novas tendências. Essas novas tendências é que nós temos que estar muito antenado. Até que ponto essas novas tendências entrarão nas igrejas como algo positivo? Então, o mundo vive isso e o indivíduo busca novos padrões, busca realizar seus sonhos sobre esses novos padrões. Aí, digamos assim, vem os outros pontos de vista com isso tudo, em respeito a assuntos e temas já conhecidos dentro da palavra de Deus. Então, o nosso foco real hoje é sobre a renovação teológica e litúrgica. É isso que nós vamos estudar nessa lição. Renovação teológica? Renovação litúrgica? O que seria esse renovação litúrgica? O trabalho. Então, nós questionamos quanto essa questão de mudanças na teologia, mudança na liturgia, e nós questionamos pensando quanto disso é desejo humano e quanto disso é da vontade de Deus.
Então, há diversidade na forma de adoração, na compreensão. Diversidade na compreensão na forma de adoração. E é aí que entra a nossa questão de observarmos o perigo disso, dessa diversidade. Porque não podemos esquecer que não podemos olhar pessoas apenas. Claro que tem muitas pessoas que são ótimos exemplos. São pessoas que seguem a Jesus, como Paulo falou assim: sejam meus imitadores como filhos amados. Então, sendo uma pessoa que busca imitar a Jesus, nós podemos imitá-lo também, porque estaremos imitando Jesus, se essa pessoa está fazendo como Jesus gostaria que ela fizesse. Mas não podemos confundir o que vem da palavra e o que vem de homens. A Bíblia, ao descrever o que denominamos culto, não usou termos similares aos que se referiam a culto de outras religiões. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, sempre o foco, seja em qualquer língua, em qualquer liturgia, significa trabalho. Trabalho, aquilo que o ser humano presta de serviço para cultuar ao nosso Deus, sempre envolvendo serviço. Então, nós vamos estudar hoje 5 épocas no qual o culto era prestado a Deus no Antigo Testamento. E a primeira época que nós vamos ver aqui foi da criação até o Êxodo. Então, se nós falamos já da criação, nós já vamos estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre aquele casal famoso da Bíblia, primeiro homem, primeira mulher, Adão e Eva. Vamos ver o que aconteceu? Como é que eles adoravam o Senhor e o que aconteceu para que entrasse algo difícil aí, que aconteceu a queda. Vamos ver lá em Gênesis 3, de 1 a 7, o que diz. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que Deus está mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. O que a gente vê nesse texto? Aquele casal que Deus deu para eles o paraíso, né, o jardim do Éden, que tinha 99,99 de tudo que tinha ali para usufruírem, por conta de uma árvore que explicitamente Deus havia proibido de tocarem, de comerem do fruto, entrou a desobediência. Então, a desobediência levou o homem à queda. E essa queda tirou eles ali, né, da maravilha, né, de estar no jardim do Éden, tendo aquele livre contato com o nosso Deus. Aí, fora do jardim do Éden, as coisas começaram a ficar mais complicadas. Mas a partir daí, eles deixaram de adorar a Deus? Então, nós vemos na história que, fora do jardim, agora com serviços braçais pesados, tendo que fazer, mesmo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, mesmo tirando eles do Éden, Deus ainda estava com eles e eles tinham o direito, né, e o dever de continuar cultuando a Deus, que ainda estava ali com eles. Então, nós vamos ver lá ainda em Gênesis 4, de 1 a 7, como se dava algum momento ali esse culto deles, que a gente percebe ali que era um culto da família. Gênesis 4, de 1 a 7, diz assim: Adão teve relação com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim.
Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha aqui, mais uma vez, Deus recebendo formas diferentes de culto. Primeiro, vem Caim com o fruto da sua terra e oferece ao Senhor, o qual ele não aceitou. Aí vem Abel, né, com as primícias do seu rebanho, e Deus aceitou. Deus não aceitou, não foi por conta do que estavam oferecendo e aceitou. Ao mesmo tempo que ele aceitou a oferta de Abel, porque era de coração, uma forma de gratidão, ele não aceitou de Caim, porque conforme nós vemos na história, Caim, ele ofereceu de uma forma diferente, e aqui demonstra que não foi de coração, não foi em forma de gratidão. Então nós vemos aqui uma forma que Deus aceita o culto e a forma que Deus não aceita o culto. Não o que estava sendo ofertado, mas a forma como o que estava sendo aceitado. Então ali só tinha aquela família, então a família cultuava a Deus e buscava a Deus. E dentro dessa família, a Bíblia mostra para nós as duas formas, uma forma de culto aceitável e a forma não aceitável para Deus. Então agora a gente vem aqui da criação até o Êxodo. Desculpa. O segundo tópico, do Êxodo à monarquia. Agora aqui já aconteceram tantas coisas, né, na linhagem do povo de Deus, e diz que esse foi o período dos tabernáculos, a habitação simbólica de Deus. Embora portátil, era um palácio. Lembra quando Moisés peregrinava com o povo? A glória de Deus permanecia sobre eles ali e eles adoravam ao Senhor. É tão maravilhoso quando nós lemos essa história e vemos a presença de Deus constantemente com aquele povo. E aqui, quando fala do tabernáculo, mostra que todo o tabernáculo e seus utensílios expressavam a pessoa de Deus e seus atributos, a sua presença, seu relacionamento com o povo e como o povo respondia a Deus. Então ali havia uma troca. Então as prescrições, digamos assim, para aproximação e purificação eram rigorosas e foram dadas pelo próprio Deus a Moisés. Então não é um culto de qualquer jeito. Faz aí de qualquer jeito, porque Deus sabe, Deus aceita. Não. Deus sempre colocou a forma que ele queria de culto. E ele usava pessoas. E ali ele usa Moisés para mostrar para aquele povo como é que ele queria ser adorado. E aí entra algo que a gente fala, nossa, quantos rituais. Mas olha como era nessa época. Tinha a arca, né, e a mesa dos pães, que retratavam Deus como rei, senhor e provedor do seu povo. A leitura bíblica, no caso especialmente o livro de Salmos, né, os hinos e cânticos de louvor. Aí tinha as lâmpadas. As lâmpadas representavam a direção de Deus, a pregação da palavra. Isso nos faz lembrar do Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí vem o incenso. O incenso era o local das intercessões pelo povo, das orações. E na sequência o altar, que representava o lugar do derramamento
do sangue, a confissão de pecados. Então, o que a gente vê aqui? Alguns rituais que eram propostos ali para que o povo tivesse uma diretriz de como adorar ao Senhor. Mas não podia simplesmente chegar ali e participar do culto só por obrigação. Tinha que ser de coração. Então, nem toda a adoração agrada ao Senhor. Há o perigo de trazermos fogo estranho. Então, quando nós falamos em fogo estranho, isso está escrito lá em Levítico 10, 1 a 2, mostra que aqueles dois foram lá e apresentaram fogo estranho e foram consumidos. Como é triste saber que isso aconteceu lá, mas será que hoje é diferente? O que seria esse fogo estranho nos dias de hoje? Falar em nome do Senhor, eu estou indo para a igreja, eu estou adorando, eu adoro ao Senhor, eu creio em Deus, estou adorando a Ele. Mas aqui parece que eles foram falando que seria desta forma. No entanto, Deus não aceitou. Então, quando formos para o altar do Senhor, oferecer-lhe sacrifícios de louvor, o nosso trabalho, vamos com disposição, com o nosso coração aberto, com o nosso coração voltados para Deus. E é assim que Ele deseja, como aconteceu ali do êxodo da monarquia, todo esse ritual, mas o povo que queria realmente fazer a vontade de Deus, eles iam e atendiam aquilo que o Senhor queria através dos líderes que eram colocados. E nós temos agora o período da monarquia até o exílio. Agora aqui nós saímos do período do êxodo e nós vimos aqui para a monarquia. O nome já diz monarquia, uma época real, né, onde os reis tinham muito valor. Então esse foi um período das maiores mudanças. Aqui o povo, eles se reuniam para adoração ao Senhor e a orientação para o serviço sacerdotal permanecia válida. As prescrições foram dadas por Davi. Deus usou Davi para mostrar para eles a forma de adorar. Ali surgiram os corais, os grupos musicais, eles se reuniam em grandes pessoas e ali eles adoravam ao Senhor. Então, lá no Salmo 67, Salmo 67, nós vamos ver essa questão de como era essa adoração. Deus seja grandioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiças e guia na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Então, olha aqui a forma que Davi orientava o povo a colocar Deus como centro da sua adoração e levar para que todos os povos o adorem. E como é que todos os povos o adorariam? De novo, entre o serviço, vamos ter que falar, pregar, falar do Evangelho. Então, lá em Romanos 10, 12 a 15, fala aquela questão: como crerão se não há quem pregue? Olha aí o serviço em ênfase de novo, para que todos os povos adorem o nome do Senhor, da forma que Ele quer, da forma que Ele exige e aceita. É preciso que nós o falemos, aqueles que já têm Jesus. Aí vem a época do exílio. Aqui, penso eu, entendo ser assim um dos períodos mais difíceis que eles viveram no passado, porque ali eles eram escravos, havia grande idolatria para onde eles foram levados cativos ali na Babilônia. E parecia que não tinha como adorarem ao Senhor. Só que Deus, pela tua infinita misericórdia, ali no exílio ele levanta um dos seus profetas, que foi Ezequiel, para chamar o povo para adoração. E ali onde fala na história que deu a origem às sinagogas. Eles se reuniam e, apesar de não ter esse grande grupo unido, louvando como lá na época de Davi, né, na monarquia, a palavra de Deus mostra, como diz lá em Mateus 18, 20,
onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E ali Ezequiel mostra para eles que mesmo em pequenos grupos, eles podiam adorar ao Senhor, desde que fosse de coração. E passando essa fase difícil desse povo, eles perceberam que eles não estavam abandonados por Deus. Vem a época pós-exílica. Essa época, a época do renovo, a época de restauração, a época em que Esdras e Neemias, aqui fala que é o período de Esdras e Neemias. O povo de Israel voltou do exílio babilônico. Houve um retorno à lei de Deus, que é a Torá, que começou a ser lida perante o povo. Como é maravilhoso voltar ao primeiro amor, relembrar do sacrifício de Deus. Ali eles ainda esperavam o Messias, e Esdras ele leu e colocou essa esperança no coração deles. Não acabou, vocês têm que continuar adorando esse Deus, que é um Deus que nunca nos abandona. E ali a gente vê na história daquele povo que houve sim mudança de vida, restauração. Isso é maravilhoso quando nós vemos a diferença que faz a palavra de Deus na vida das pessoas. E aqui nós vemos que na lição um professor da Faculdade Teológica da Igreja Batista de Brasília, professor Marcos Alexandre Faria, ele coloca algumas influências que o exílio babilônico trouxe para os nossos dias. Vamos colocar algumas aqui para que nós possamos entender. Primeiro, que a figura do rei desaparece. Aí, no caso, a centralidade é a espera do rei Jesus. E depois, o cativeiro, em vez de ser visto como algo negativo, foi visto como algo que trouxe purificação e o ressurgimento da religião dos judeus, que era a busca à espera do Messias. E nós temos também o fim da idolatria, quando Esdras e Neemias, ele traz o povo, começa a ler o livro da lei, começa a trazer ao coração deles esperança. A idolatria cai por terra e o nome de Deus é exaltado. E aí vem a questão do povo, que agora o povo gira em torno da lei, eles querem viver de acordo com a lei. E a lei passa a ser um estilo de vida. Olha aí a renovação. Essa renovação que nós estamos vendo aqui na história do povo hebreu chama atenção para nós, vendo que Deus sempre nos dá a oportunidade de nos tornar melhores a cada dia. Aqui a gente vê que o povo deu ouvido a que Esdras leu no livro da lei, quis seguir. Então, isto mostra para nós que nem tudo está perdido. Quando nós olhamos o mundo ao redor e vemos tantas coisas difíceis, vamos lembrar do renovo, a começar por nós. Como diz o salmista, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nós possamos também ter esse sentimento. Em resumo, nós vemos aqui que, no resumo do culto do Antigo Testamento, nós vemos algumas atitudes do povo que são atitudes que não caem da moda, digamos assim. Nós não vivemos seguindo moda, seguindo, como é que eu vou dizer, tendências do mundo. Nós seguimos a palavra de Deus, que ela se renova a cada dia. E jamais o que está escrito na palavra de Deus ficará para trás, ficará obsoleto. Então, nós vemos que uma das questões que nós vamos ver aqui no resumo do culto que prestavam lá no Antigo Testamento é a adoração. Ali, o culto era centralizado em um Deus que reivindica, espera deles, espera do povo a honra, espera deles um culto verdadeiro, de coração, que ele seja colocado
no exato lugar dele, que é acima de todas as coisas. Isso mudou? Não. Também devemos adorá-lo dessa forma. A outra questão é a oração e confissão. Isso mudou? Nunca, jamais, e não vai mudar. Porque nós sabemos que para ter uma renovação, nós precisamos abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, como diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Logo, oração e confissão que aconteciam no passado tem que acontecer até os nossos dias, porque é esse o culto verdadeiro que nosso Deus espera de cada um de nós. A outra questão é a instrução. Não podemos achar que sabemos tudo. Hoje mesmo, como eu já falei, essa questão da tecnologia avançada, parece que em um clique a gente tem todas as informações. E por isso caímos no erro muitas vezes de acharmos que sabemos tudo. Não, não sabemos tudo. Quando se trata da vida espiritual, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. E muitas vezes Ele coloca na boca dos seus servos recados que devem entrar no nosso coração. Porque se não fosse assim, o nosso Deus não daria condições para muitos pregadores, professores e mestres para trazer a palavra, para que o Espírito Santo use essas pessoas para trazer instrução. Que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a instrução de Deus. A exemplo ali de Esdras, quando ele leu o livro da lei e explicava para o povo, e o povo aceitou aquela instrução. Então, quando estivermos na igreja e o pastor estiver pregando, ou um irmão, ou um missionário, que possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, reter aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao nosso coração, para que possamos sair instruídos a cada dia, para cada dia conhecer mais a palavra de Deus. Então, nesse sentimento de adoração verdadeira, culto verdadeiro que nós aprendemos aqui, vamos guardar no nosso coração que nós somos criaturas e o nosso Deus está acima de nós e acima de todas as coisas. Somos uma geração centralizada no homem, mas a igreja não pode tornar-se antropocêntrica. A distração, o entretenimento da nossa era tecnológica não pode tornar-se o centro. Nosso desejo por santidade deve ser maior que o desejo de felicidade. O culto pode e deve sim ser agradável às pessoas, mas com base na instrução bíblica apresentada e não no grau de satisfação pessoal alcançado. Que possamos dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Amém? Toda a injustiça. Logo, oração e confissão que aconteciam no passado tem que acontecer até os nossos dias, porque é esse o culto verdadeiro que nosso Deus espera de cada um de nós. A outra questão é a instrução. Não podemos achar que sabemos tudo. Hoje mesmo, como eu já falei, essa questão da tecnologia avançada, parece que em um clique a gente tem todas as informações. E por isso caímos no erro muitas vezes de acharmos que sabemos tudo. Não, não sabemos tudo. Quando se trata da vida espiritual, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. E muitas vezes Ele coloca na boca dos seus servos recados que devem entrar no nosso coração. Porque se não fosse assim, o nosso Deus não daria condições para muitos pregadores, professores e mestres para trazer a palavra, para que o Espírito Santo use essas pessoas para trazer instrução. Que nós possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para receber a instrução de Deus. A exemplo ali de Esdras, quando ele leu o livro da lei e explicava para o povo, e o povo aceitou aquela instrução. Então, quando estivermos na igreja e o pastor estiver pregando, ou um irmão, ou um missionário, que
possamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, reter aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo ao nosso coração, para que possamos sair instruídos a cada dia, para cada dia conhecer mais a palavra de Deus. Então, nesse sentimento de adoração verdadeira, culto verdadeiro que nós aprendemos aqui, vamos guardar no nosso coração que nós somos criaturas e o nosso Deus está acima de nós e acima de todas as coisas. Somos uma geração centralizada no homem, mas a igreja não pode tornar-se antropocêntrica. A distração, o entretenimento da nossa era tecnológica não pode tornar-se o centro. Nosso desejo por santidade deve ser maior que o desejo de felicidade. O culto pode e deve sim ser agradável às pessoas, mas com base na instrução bíblica apresentada e não no grau de satisfação pessoal alcançado. Que possamos dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Amém?